Olá, meus queridos alunos, vamos aí prosseguir então os nossos estudos. Estamos trabalhando aí o plano da eficácia do casamento, né? Já vimos na aula passada efeitos sociais, efeitos pessoais, e hoje estamos aí estudando efeitos patrimoniais com relação aí à aplicação e às regras de regime de bens, tá certo? Pessoal, na aula passada nós paramos no item 12.2, né? Vamos aí começar, né, agora nessa aula o item 12.2, a administração e disponibilidade dos bens. A gente já viu algumas características gerais, algumas regras gerais com relação aos regimes de bens, vimos aí algumas disposições, né, algumas peculiaridades, estudamos que o regime legal, também chamado de regime supletivo, desde a lei do divórcio de 77, é o regime da termina com comunhão parcial, né? Regime da comunhão parcial, né? E antes da lei do divórcio, o regime legal era o regime da comunhão universal, tá certo? Mas hoje o regime legal é o regime da comunhão parcial de bens. Fora da comunhão parcial de bens, se eu quiser escolher outro regime, eu posso inclusive misturar regimes, desde que eu o faça por escritura pública e desde que isso não contrarie nenhuma norma de ordem pública que a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá certo? Então agora a gente vai estudar aí a administração dos bens, o que eu posso praticar com relação ao meu patrimônio, eu enquanto casado, o que eu posso praticar com relação ao meu patrimônio, quais são os atos que eu posso praticar livremente, independente da autorização do meu cônjuge, e quais são os atos que eu não posso praticar livremente, atos que eu preciso da autorização do cônjuge, certo? Autorização essa que a gente chama de outorga conjugal. Então, primeiro, a gente vai estudar os atos que eu posso praticar livremente, ou seja, eu não preciso da autorização do meu cônjuge para praticar esses atos, ok? Peguem aí, por favor, o artigo 1642 do Código Civil, porque a aula é direito de família, né? Direito civil. Pessoal, o artigo 1642, ele estabelece o seguinte: qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente, observe, qualquer que seja o regime de bens. Aqui, pessoal, não interessa se eu sou casada no regime de comunhão universal, ou de comunhão parcial, ou de separação de bens. Não importa o tipo do regime. Qualquer que seja o regime adotado, independente da autorização do meu cônjuge, eu posso praticar os atos do artigo 1642. Então, vamos a eles aí. Inciso 1. Essas horas eu sinto falta de vocês aí para fazerem as leituras dos artigos para mim, enquanto eu tomo um golinho d'água, né? Vamos lá. Praticar todos os atos de disposição e administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no inciso 1 do artigo 1647. Professora, tá, artigo cumprido, né? Artigo quando passa aí de algumas vezes a gente já fica meio perdido. Vamos lá. Por esse dispositivo, todos os atos que dizem respeito à disposição e administração necessários para o desempenho da minha profissão, eu posso praticar. Então, se for algum ato relacionado ao exercício da minha profissão, eu não preciso da autorização do meu cônjuge para praticá-lo. Por exemplo, se eu vou aí fechar um contrato com a faculdade Unibras, né, de prestação de serviços, né, enquanto professora, meu marido não tem que assinar junto comigo. Isso é um ato de administração que diz respeito ao meu exercício profissional. Da mesma forma, quando você fecha um contrato com um cliente, né, você enquanto advogado, né, profissional liberal aí, você pode praticar esses atos independente da autorização do seu cônjuge, ok? Só que o artigo ele faz uma ressalva ali na parte final do inciso, tá? Com as limitações estabelecidas no inciso 1 do 1647. Então, você pode praticar todos os atos de disposição e administração necessários, salvo atos que envolvam aí a disposição de bens imóveis, tá certo? Por quê? Porque a exceção ela consta expressamente da lei e a gente vai ver lá na frente que para alienar bens imóveis eu preciso da autorização do cônjuge
dependendo aí do regime de bens, tá certo? Então, entenda, eu sou casada, vamos dar um exemplo aqui, num regime de comunhão parcial de bens, um regime legal. E eu quero vender um imóvel que é só meu, mas eu quero vender esse imóvel para comprar um escritório, uma sala para montar um escritório de advocacia, né? Eu poderia fazer isso, montar um escritório de advocacia com a renda, com o valor da venda desse imóvel? Observe, para que eu possa praticar esse ato de disposição de um bem imóvel, né, para adquirir aí uma sala para um escritório de advocacia, eu preciso da autorização do meu cônjuge. Ah, professora, mas é exercício da advocacia, é um exercício profissional. Sim, mas eu estou dispondo de um bem imóvel para que isso aconteça e é justamente a limitação do inciso 1 do 1647. Então, essa parte final aí, com as limitações do inciso 1 do 1647, dizem respeito às limitações dos bens imóveis, tá certo? Que não podem ser alienados sem a outorga do cônjuge. E a gente vai ver mais adiante, ok? Segunda regra, administrar bens próprios. Eu também posso, independente da autorização do meu cônjuge, fazer aí contratos, celebrar contratos que dizem respeito à administração de bens próprios. Mesmo que ele não autorize, eu sou livre para praticar esses atos. Inciso 3. Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. Eu já mencionei isso, a gente vai ver lá na frente que meu cônjuge, ele não pode alienar, por sermos casados, na comunhão parcial. Ele não pode alienar um bem imóvel, mesmo que esteja só no nome dele, sem a minha outorga, sem a minha autorização. Se ele fizer isso, o inciso 3 diz que, independente da autorização dele, por óbvio, se foi ele que praticou o ato, né, independente da autorização dele, eu poderia aí me desobrigar ou reivindicar esse imóvel, mesmo que ele não me autorize, tá certo? Por quê? Porque eu precisaria ter dado uma outorga, eu não dei, o ato mesmo assim foi celebrado, então eu posso reivindicar aí esse imóvel, né, a validade desse contrato, independente da autorização dele. Embora a lei fale aí em reivindicação, na verdade, doutores, o caso seria um caso de anulação, tá? Seria uma ação anulatória sujeita até um prazo decadencial de 2 anos a contar do término do casamento, tá bom? Artigo 1649. Então, eu poderia entrar com essa anulatória, por óbvio, independente da autorização dele, até porque foi ele que praticou o ato. Inciso 4. Demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação ou a invalidação do aval realizados pelo outro cônjuge com a infração do disposto nos incisos 3 e 4 do 1647. Aqui também, pessoal, não seria o caso de rescisão do contrato, seria um caso, na verdade, de anulação tanto da fiança quanto do aval, tá? Para ele prestar fiança ou aval, a depender do regime de bens em que somos casados, eu preciso também autorizá-lo, tá? Então, seria um caso aqui de eu poder entrar com a ação anulatória independente da autorização dele, até porque, novamente, foi ele que praticou o ato. Aqui também, doutores, questão, por ser uma questão de anulação, também teria um prazo aí decadencial de 2 anos contados do fim do casamento ou da sociedade conjugal, certo? Inciso 5. Reivindicar bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. Pessoal, algumas observações com relação a esse dispositivo, tá? Eu posso reivindicar, pedir de volta, né, bens comuns, móveis ou imóveis que foram doados ao concubino ou transferidos ao concubino, né? Lembra daquela nossa brincadeira que falamos em sala de aula, né? Amante não tem lar. Aqui, novamente, o Código Civil aplicando a teoria do desestímulo, visando aí evitar a prática do concubinato, né?
E aí tanto visa esse desestímulo que fala aí que seria possível ao cônjuge reivindicar. Então, se o meu marido é casado comigo, mas faz uma doação de um carro para uma concubina, primeiro eu mato ele, tá? Brincadeira. Depois do quebra-pau, né? E vou falar qualquer coisa, a professora matou o marido. Não, gente, é um exemplo, tô brincando. Né? Depois do quebra-pau, eu poderia aí reivindicar esse bem móvel que foi doado aí, ou até imóvel também, não, imóvel é bizarro, né? Aí já é demais. Poderia reivindicar aí esses bens do concubino. Agora uma observação, né? Desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum desses. Né? Se ele doou o carro para ela, primeiro, depois de eu matar ele, né? Se ele doou o carro para ela, não houve esforço comum dela, né? Além dos outros esforços aí, um esforço para aquisição do patrimônio, ele não houve. Então, eu poderia reivindicar esse bem dela. Agora, se ele doou apenas uma parte de um dinheiro para ela e ela também, né? Empregou aí valores pessoais dela para a aquisição desse bem, eu não poderia reivindicar, né? O máximo que eu poderia era buscar talvez ali um regresso com ele. Agora, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos, tá? Então vamos lá. Reivindicar bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum desses, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. Pessoal, com relação a essa separação de fato aqui por mais de 5 anos, essa parte do dispositivo ela é bem criticada. Por quê, professora? Entenda aqui, eu já falei isso até com vocês em sala de aula. A pessoa casada, ela pode casar? Não. Mas a pessoa casada, separada de fato, ela pode viver em união estável. Estão pegando o raciocínio? Então, se a pessoa, mesmo casado no papel comigo, se o meu cônjuge, ele se separa de fato, ocorre a separação de corpos, ele pode muito bem começar a viver com outra pessoa. E essa outra pessoa não vai ser mais concubina, doutores. Ela vai ser a companheira. Então, como ela se torna companheira, e o artigo fala de concubinato, muito cuidado com isso aí, tá certo? Esse prazo de 5 anos aí, isso já não é mais aplicável, né? A partir do momento que fica caracterizado que não se trata de um concubinato e sim de uma união estável, eu já não poderia mais reivindicar esse bem imóvel porque ele adquiriu, né, já na constância com ela. E ali eles estão vivendo num regime de comunhão parcial de bens, tá bom? Até porque, doutores, a separação de fato de um casal, vocês vão ver pelo entendimento jurisprudencial, ela põe fim ao regime de bens, né? Quando eu me separo de fato do meu cônjuge, cessa essa vigência do regime de bens, para de produzir efeitos essa vigência de regime de bens, certo? Então, não haveria que se falar nesse caso aqui de reivindicar se fosse o caso aí ou de uma separação de fato, independente do prazo, tá? Você, posso até 5 anos. Não, gente. Separar de fato põe fim ao regime de bens, tá bom? Inciso 6. Praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente. Na verdade, aqui a parte final do dispositivo, ela deixa aí, né, uma margem de liberdade. O direito civil, ele te dá essa margem de liberdade, você pode fazer tudo dentro dos limites da lei, tá bom? Observação aí, pessoal, coloquei no material de vocês essa observação com relação ao prazo aí de 5 anos, né, que é a separação de fato com relação aí a não necessariamente precisar dessa separação de fato de 5 anos, né? Imagina, eu tô separada de fato, aí passa 4 anos, o cara já tá vivendo com outro, eu vou reivindicar bem. Isso é bizarro você pensar nisso, tá bom? Aí coloquei aqui essa observação e a observação também no sentido de que essa separação de fato colocaria fim ao regime de bens. Tá tudo aí no material de vocês, ok? Pessoal, então essas são as observações. Mais uma última observação aí.
Essa ação anulatória dos cônjuges que eu mencionei aí nos incisos 3 a 5, essa anulação ela pode ser requerida aí tanto pelo cônjuge prejudicado como pelos herdeiros, conforme aí dispõe o artigo 1645, por ser ação anulatória e não ação declaratória de nulidade, né, por ser uma nulidade relativa, né, ela tem um rol de pessoas que podem arguí-la, né, não é qualquer pessoa que pode arguir nulidade relativa. Então, os legitimados para propor aí essa ação anulatória seriam aí o cônjuge prejudicado e os demais e os seus herdeiros, tá? Artigo 1645. A anulatória deve ser proposta também aí num prazo de 2 anos após a dissolução do casamento, tá bom, pessoal? Então, nós vamos parar por aqui e voltamos aí no próximo bloco.